ecossistema do Brasil de Venture Capital, inovação, startups, cresceu muito, né? Também virou muito hype, né? Que é bom, no fim das contas, que nem a própria IA. Mas é muito jovem ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa no nascimento do Venture Capital, tem até um livro muito bom que se chama A Lei da Potência, que ele conta toda a história do Venture Capital, mas assim, dos anos 50, 60, dos semicondutores e por aí vai. Então a gente vê que isso nos Estados Unidos, né? Que enfim, é um grande exemplo que a gente tem, começou há muito tempo. No Brasil, foi a partir de 2008, 2009 que começaram os primeiros fundos de Venture Capital, né? Que começaram a observar e criar playbooks, né? Então, assim, é muito jovem esse mercado, mas assim, ele cresceu muito rápido também. E o corporate, no passado, a gente tinha muito programa de aceleração, programa de incubação. E aí, nesse caso, também eu acho que teve um aumento de régua das startups em relação a esses programas, né? Porque virou muito comum as empresas fazerem esse tipo de programa. E era muito mais do mesmo. Sem uma entrega de valor, só por uma troca de dinheiro. Às vezes tinha um percentual do equity que não era muito vantajoso para as startups. Hoje ela já tem muito mais potencial de acessar outros tipos de recurso. Se a gente tivesse mais engenheiros, desenvolvedores e por aí vai, então isso eu acho uma evolução que vai ter. Mas o capital humano, acho que no Brasil, claro, ainda é um desafio, né? Porque a gente vê mais, daqui a pouco, mais investimento, a gente vê mais pessoas querendo empreender. Então, assim, a competição entre marcas empregadoras vai aumentar também. E acho que aí a formação de talentos ainda é um desafio grande aqui pra gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. E hoje vamos ter um tema muito interessante. A gente vai falar sobre inovação e startups aqui no Brasil. Mas antes de começar o episódio, como sempre, nos siga lá no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Deixe seu like, deixe seu comentário. A gente lê todos os comentários, a gente responde, a gente gosta muito, a gente usa muito esses comentários para preparar todo o conteúdo. Essa temporada 2 de 2025 do nosso Futuros, a gente vai contar com muitos convidados externos, muitos especialistas, e hoje eu estou muito feliz. Conheci o Marcos lá no Cubo e ele vai compartilhar um pouco desse conhecimento dele com a gente hoje. Então, para começar, gostaria de apresentar os nossos dois convidados hoje, começando com o nosso convidado, que eu vou pedir para você se apresentar, Marcos Magnus, especialista do mercado de Venture Capital. Marcos. Fala, Marcelo. Muito bom estar aqui. Obrigado. Agradeço pelo convite. Eu que agradeço. Desde o nosso primeiro papo lá no Cubo, a gente acho que foi pensando em fazer algo nessa linha, né? A coisa foi amadurecendo, então muito bom estar aqui com vocês agora. Então assim, né? Acho que especialista em Venture Capital envolve várias coisas nessa estrada, né? Eu costumo dizer que eu já tive dos dois lados do balcão, né? Do lado das startups, né? Trabalhando com finanças corporativas, em contato com o Venture Capital, mas trazendo a visão do dia a dia. E depois de uma trajetória legal em Retail Techs, InsurTechs, Health Techs, agora tô do lado de cá do balcão tentando ajudar outros empreendedores e empreendedoras, com uma experiência bem legal aí no crowdfunding, agora com Corporate Venture Capital. Então vamos tentar trazer um pouquinho, aprender também e tentar passar um pouquinho do que eu já fiz nessa estrada aí. Maravilha! E aqui também com a gente a Marina Barbosa, nossa head de inovação aqui do Venturos. A Marina já tem 4, 5 anos de Venturos? 5. Já o tempo passa, hein, Marina? Completando 5. Completando 5. A Marina já trabalhou dentro de alguns clientes nossos e hoje ela faz parte do meu time, né? Fico muito feliz. A Marina trouxe muito conhecimento, muita competência aí nessa conexão com startups. A Marina é a nossa representante dentro do Cubo. Marina, obrigado. Marina acabou de voltar aí, né? Uma aventura, de uma jornada. Depois valia um futuro só dessa jornada, dessa aventura que a Marina já passou. Uma jornada no Polo Norte sobre jornada inovação. No Polo Norte. Você sabe que eu já fui também, né? Eu fiz o IAEST, né? Então eu me formei. Eu fiz um negócio extremamente maluco, Marcos. Eu puxei crédito, puxei para me formar antes. Eu fico pensando até hoje, para que eu me formei antes? Eu podia ter ficado mais tempo na pressa faculdade. Essa, né? Que pressa, cara. Eu tava lá feliz, né? Aí comecei a trabalhar, uma vontade de começar a trabalhar. Mas aí eu puxei crédito e eu fui fazer intercâmbio na Finlândia. Né? Eu dei muita dica pra Marina, mas assim, foi legal.
porque, na verdade, eu usei esse último semestre, na verdade, fazer um estágio, fiz intercâmbio, conheci culturas, foi uma época maravilhosa, com certeza, muita história para contar, vale a pena, né? Esses aventureiros que tiveram experiências. Mas, ô Marcos, vamos começar com você. Tem uma pergunta, né, que acho que é muito bacana. Vou falar um assunto que às vezes muitas pessoas não gostam de falar, mas vamos lembrar. A pandemia, né? A pandemia foi um divisor de águas para o Brasil, né? De repente, todo mundo trancado, e aí ou você tinha transformação digital, ou você inovava, porque fazer do jeito que você estava acostumado, ninguém que sobreviveu fez, né? Então, acho que veio na cara das pessoas, né? Veio um tapa na cara. Você precisa inovar, você precisa de transformação digital, você precisa de tudo. Como que foi a pandemia, né, para o mercado? Você que estava já nesse meio, né, nesse mercado todo de inovação, de startups. Legal. Fala pra gente o que foi essa pandemia para esse mercado. Legal. Engraçado porque foi logo antes da pandemia, né, ali 2 meses, que eu fiz uma transição por uma startup que chama Peer, que está até hoje aí super bem no mercado, uma seguradora digital. E na época eu me lembro que eles já, quando eu estava falando com eles, né, para assumir o financeiro lá, né, a parte de planejamento financeiro, eles já disseram, seguinte, a gente trabalha distribuído. A gente tem gente no Nordeste, a gente tem gente no Centro-Oeste, Sudeste, mas tem um escritório em São Paulo, quando quiser usar. Tava voltando a morar em São Paulo. E assim, eu achei aquilo incrível, assim, porque eu entrei na empresa e já tinha uma cultura muito forte. E assim, não suspeitava que ia fechar o mundo, né? Que nem fechou pouco tempo depois, né? Já tinha, assim, algumas suspeitas de uma pandemia que ia vir. E aí, quando fecha-se tudo ali, né? Nunca me esqueço, no dia de St. Patrick's, né? Dia 17 de março de 2020. Lembra até do dia, eu não lembro. Eu não lembro. 2020. Fecha tudo, né? Então a empresa teve que se adaptar. A empresa fazia seguro para celular na época, né? Tava começando aí para seguro de carros. E, quem tem seguro celular e para de sair na rua, né? Então isso foi legal de sentir de dentro lá como que a empresa se adaptou. Por exemplo, claro que é um exemplo muito micro, mas tudo mudou, né, depois disso, né? Então, e a empresa, pelo menos, já tinha uma cultura muito forte distribuída, né? Então, assim, na época, eu ainda estava do lado de lá, né? Eu estava do lado das startups, e o que a gente sentia quando falava com os grandes financiadores, né, de inovação, que são basicamente os fundos de venture capital, né? Não só fundos, mas diversos players, né, como corporações, plataformas de investimentos. A gente sentia que, depois desse período, porque vai voltar, a gente não sabia se ia ser meses, ou um ano e meio, a maré ia baixar, e aquelas startups que realmente, empresas que realmente estavam fazendo um bom trabalho, que conseguiriam gerar resultado, né? Porque a gente vivia uma época ali que ainda era normal, ou mais do que aceitável, as empresas priorizarem o crescimento a qualquer custo antes de dar resultado. Ali a gente começou a ver, vai ter uma seca de mercado, não vai ter capital disponível, então vão ser as startups que vão conseguir, assim, 2, 3 meses virar essa chavinha. Por exemplo, a própria Peer, que o principal produto não ia ter mais demanda, né? As pessoas não iam estar na rua. Como é que a empresa ia se adaptar para manter a cultura forte e conseguir gerar resultado? Porque, assim, era uma arrebentação que teria que passar. O lado positivo, digamos assim, se dava para ver algum lado positivo, era que quem passasse essa arrebentação ia estar sozinho do outro lado, né? Em frente a competidores. Então a gente começou a ver isso durante a pandemia, né? Ninguém tinha muita resposta de nada. O foco da startup, estando lá dentro, mais do planejamento financeiro, era não precisar captar dinheiro de fora. Perfeito. Então tinha os fundos que estavam por trás de startups, tinham ali um dry powder, como a gente chama, né? Que é uma reserva de capital para aportar nas investidas, para salvá-las. Mas os próprios fundos, lembrando, né, que o Venture Capital tem essa dinâmica, né? Se investe em 10, assumindo que talvez 2 ou 3 vão dar certo. Então os fundos tinham que tomar essa decisão também. Esse dry powder, né, essa reserva que eu tenho, eu não vou poder botar em todas as minhas empresas. Eu vou ter que escolher algumas que eu vou ter que deixar morrer. Parece meio maléfico, né? Então, mas no fim das contas, quando se fala de uma carteira de investimento de venture capital, tu distribui entre 10 empresas que 1 ou 2 vão retornar 5, 10 vezes o investimento, a gente vê isso acontecer muito. Felizmente, na época, a Peer soube se virar bem, então, falando da minha experiência, foi, obviamente, ali uma contenção de gastos, né? Então, desenvolver mais rápido o produto alto, o produto de automóveis, mas acho que isso foi o principal. Depois a gente pode falar até um pouco do pós-pandemia, de repente. Com certeza. Mas eu acho que o durante pandemia foi, assim, um pouco de pavor por não saber o que ia vir do outro lado, mas quem conseguiria manter a resiliência, assim, cara, isso foi uma oportunidade,
de atravessar essa arrebentação e sair do outro lado sozinho, né? Mas isso eu acho que é um negócio fantástico de startup, né? Resiliência e agilidade. Sim. Mas Né? Pode falar. Né? Não, acho que, complementando o que você falou, foi um momento também para as empresas a entenderem, né, como que esse mindset ágil é importante e trazer também isso para dentro de casa, porque era sobrevivência, né? Exatamente. Então, as startups, elas já têm isso de nascença, mas acho que muita empresa também teve esse ganho ali, né, durante a pandemia. Legal, Marina, já que você está falando, e todo mundo fica à vontade de complementar o outro, tá? Aqui não tem muita burocracia, não. Mas desafios, Marina, que você vê hoje, os maiores desafios para as startups hoje em dia, né? Passou pandemia, estamos em 2025, né? Já quase metade da década, né? Muita coisa acontecendo, muito IA, a Venturos fala muito de computação quântica, né? Mas muita coisa acontecendo, com certeza. O que você está vendo aí de desafios hoje? Na minha percepção, acho que ainda as startups têm uma dificuldade de acessar crédito, né? E isso impacta ali na evolução até da própria validação do negócio, né? Então, acho que é acesso a crédito que impacta também na construção de uma equipe, né? A gente já tem uma dificuldade ali por si só de achar profissionais de tecnologia, né? Capacitados. E é um custo alto, né? Para uma startup, então tem ali uma deficiência nesse ponto. E uma vez que a startup, ela tem, né, o dinheiro, ela tem a equipe, aí a gente precisa desbravar o mercado. Então, acho que na minha visão, são os 3 principais desafios, assim, nesses anos que eu venho atuando com startups, né, que a gente tenta ajudar do nosso lado como corporate, né. Então, eu não sei, Marcos, vocês têm que complementar a nossa visão de investimento. O acesso a capital e o acesso ao capital, né, financeiro e acesso ao capital humano, acho que sempre vão ser os desafios. E até nessa questão da própria pandemia, né, que foi um divisor de águas, o capital ficou muito escasso e ao mesmo tempo, assim, o pós disso foi que, teve gente já fazendo trabalho distribuído, isso passou a ser um diferencial, né, então tudo mudou até na parte de atração e retenção de talentos. E até os advogados e economistas que me perdoem, mas eu li esses tempos que, assim, o Brasil é o país que tem mais advogados e economistas. Advogados per capita, acho que é o que mais tem no mundo. Sim. É praticamente uma epidemia de advogados. Exato. E economistas tem muitos também, e muitas vezes pode pensar que, assim, isso não é o bom, porque quer dizer que a gente está com muitos desafios nessas partes e o sistema talvez sobrecarregado. Então, mais assim, que os Estados Unidos, a gente tem mais advogados per capita. Jura? Porque os Estados Unidos é bem famoso, né? Por ter muito advogado. Porque o nosso sistema acaba tendo muitas travas. Complexo, né? Muito complexo. E por isso até que as legal techs aqui no Brasil, que é o setor das startups, né? Que resolvem dores, né? Do mercado jurídico, é tão difícil para os outros entenderem o sistema jurídico do Brasil, que é difícil vir uma empresa de fora e querer montar um produto aqui. Então, é verdade. Claro que podem ter várias aqui no Brasil, então não é tão simples assim só criar uma legal tech. Mas esse sentido tem uma oportunidade gigante aí para elas. E aí eu acho que é tudo isso para dizer que, putz, se a gente tivesse mais engenheiros, desenvolvedores e por aí vai, então isso eu acho uma evolução que vai ter. Mas o capital humano, acho que no Brasil, claro, ainda é um desafio, né? Porque a gente vê mais, daqui a pouco, mais investimento, a gente vê mais pessoas querendo empreender. Então, assim, a competição entre marcas empregadoras vai aumentar também. E acho que aí a formação de talentos ainda é um desafio grande aqui pra gente. E é uma loucura, né, pessoal? Eu te cortei, né? Você pode falar, pode falar. Não, você ia falar um negócio aqui, aí eu te cortei. Pode falar. Não, sobre esse ponto que ele falou, né, das empresas de fora atuarem no Brasil, porque é um mercado complexo. Eu recebi também esse não feedback, né, mas eu escutei esse comentário, né, nessa minha experiência que eu tava lá na Finlândia, né, porque é muito complexo. E aí ter entender a parte legal do negócio, né, pra vir pra cá e ainda ter que arranjar cliente. Então, acaba sendo até uma barreira para atrair empresas de fora. O lado bom é que a gente... É difícil empreender, né? Ou criar um negócio, né? Principalmente nesse setor que são tão complexos. Os empreendedores brasileiros, eles têm que, É muito mais complexo do que comparado a outros lugares. Pelo menos o investidor de fora vê que o Brasil é um país continental, que adota tecnologia, que são 200 milhões de pessoas. Então, a gente tem essa sorte, entre aspas, de ainda ser um mercado atraente por
mesmo que tenha diversos problemas e vários desafios no nosso cenário, né? Um dos setores financeiros mais tecnológicos do mundo. Exato. Isso é verdade. Referência, né? Você pega o Pix, é referência, o Drex também já está Sim. sendo estudado por outros países. Então, Exatamente. realmente, onde há problemas, existem oportunidades. Exatamente. E eu ia falar aquela hora, é uma loucura no Brasil, pelo seguinte, né? O Venturos é uma empresa de tecnologia, de alta tecnologia. Nós temos aí quase mais de 900 colaboradores. Para você trabalhar no Venturos, você tem que ter uma boa formação. É um mercado difícil. E a gente está subindo mais a barra, né? Então você pega um desenvolvedor de inteligência artificial, um de blockchain, de computação quântica. Então, meu Deus do céu, é muito mais complexo. Cara, e falta gente. Aí você conversa com todo mundo, falta gente. E o Brasil tem uma taxa de desemprego altíssima, né? Então, como a gente vê que falta educação básica, né? Você pega toda essa parcela da população que não teve acesso a uma boa educação, né? Por isso que eu acho que as EdTechs, sabe? É algo que... Se eu tivesse dinheiro para investir, porque eu tenho 2 filhos, né? Eu envio. As minhas startups é Júlia e Daniel, né? Então, 2 startups que eu invisto. Longo prazo, né? É longo prazo, né? Então, eles adoram quando eu faço essa piadinha. Ai, pai, falou de novo com essa startup. Mas, enfim, eu invisto nessas 2 startups, mas EdTech eu acho que é um negócio, assim, fantástico, porque... Precisa, né? A gente tem um potencial enorme, mas antes de falar de EdTech, qualquer coisa, e o panorama, o Marcos, porque a gente tá muito acostumado, você vai no Cubo, você tropeça em startup lá dentro do Cubo, né? Você vai em São Paulo, aqui em Campinas, Sim. né? Rio de Janeiro também, ferve, né? Tem um eixo aí, né? Sim. São Paulo, Rio, mas tá aquecido mesmo? Como tá esse mercado? Continua um mercado em plena ascensão? É só nesse eixo? É fora? Como você que tá mais por dentro, conta pra gente como tá esse mercado aí dentro do Brasil. Eu acho que assim, os números não mentem, né? Acho que quando a gente fala de volume de investimento e de startups que seguem sua trilha de fundraising, né? Que captam uma vez e não morrem, que vão captando, geralmente esse número tá assim, 70%, 80% sul-sudeste, né? Mas assim, a própria pandemia, né, o pós-pandemia, ele eliminou certas barreiras, né? Então, tinham startups que já adotavam o modelo distribuído, outras nem tanto, mas o pós foi tipo assim, realmente o Brasil não vai ter fronteiras. Então, por exemplo, daqui a pouco um desenvolvedor, um funcionário de uma startup que não precisaria estar em São Paulo e estava no Nordeste, por exemplo, ou no Centro-Oeste, daqui a pouco teve uma ideia, se desenvolveu e, vou criar minha startup, mas não preciso ir para São Paulo para fazer isso. Claro que é um processo que leva um tempo, mas assim, já se passaram aí 3 anos, 3, 4 anos, aí quando a gente abriu, vai para 4 anos que as portas se abriram, digamos assim, né, de forma definitiva. Continua muito centralizado, mas a gente está vendo, né, muita produto de outras startups e de outros negócios que deram certo, talentos que entenderam como é que funcionava o dia a dia de uma startup e começando a aparecer. Então, por exemplo, lá em Porto Alegre, por exemplo, de onde eu sou, né, tem o Instituto Caldeira, que cresceu muito, né? Teve a enchente agora, em 2024. E em 3, 4 semanas, eles voltaram, assim, fizeram mutirão. Assim, Porto Alegre ficou tão dependente desse ecossistema que, assim, rolou uma super mobilização para retomar lá o Instituto Caldeira, que é um hub de inovação, como o Cubo Itaú como o Porto Digital em Recife também, que tem se desenvolvido muito, em Recife também tem aquele... também um polo ali no Nordeste. É o terceiro polo, acho que, de startups. Então, esses polos têm se desenvolvido para criar eventos, né? Então, no próprio Nordeste tem evento, no Sul também. O South Summit, que é um dos maiores eventos de inovação que acontece na Europa e acontece em Porto Alegre. Então, a gente vê, né, esses movimentos desses lugares para a gente, enquanto mercado brasileiro, a gente aumentar as chances de sucesso, né? Então, assim, acho que São Paulo, obviamente, teve um papel importantíssimo. A gente falou muito do Cubo, né? Que nós todos frequentamos lá. Foi um dos primeiros hubs de inovação, né? E hoje é o maior da América Latina em termos de tamanho de comunidade. Mas eu acho que muito por conta do Cubo, né? Do quanto que ele quebrou de barreiras, a gente vê esses novos centros aparecendo também, né? Espalhados pelo Brasil. É um processo que não vai ser tão rápido, né? De surgir várias startups ou daqui a pouco
metade dos deals e volume de investimento ficar só em sul-sudeste e o resto no Brasil. Mas a gente já vê uma evolução, né? 4, 5 anos para cá, a gente já vê muita startup, muitos investidores também, né? Núcleos de investidores também surgindo em outros centros. Depois eu vou até fazer uma pergunta sobre investidores, que também é algo, é um mercado também que expandiu demais, né? Ô Marina, eu vou falar com você agora de IA. Afinal, você é do Venturos, né? E de cada 9 episódios do Futuros, 10 a gente fala de IA, mais ou menos, né? O pessoal tá rindo aqui, não é bem assim, né, Abreu? Não. Mas tem um hype de IA, né? Tudo é IA e tal. Você vê isso também para dentro das startups. As startups estão... Se a startup não é IA, então já nem é startup. Você está vendo também esse hype que existe no mundo corporate também dentro desse ecossistema de inovação? Sim, eu até tenho uma percepção que às vezes há um erro de conceito, né? Que acho que tá tão em hype IA que muitas soluções baseadas em dados hoje em dia, para entrar no hype, estão sendo que nem é IA, né? Classificadas como IA. Isso é verdade. Mas a gente vê uma crescente bem grande de novas startups, né, surgindo, que tem essa tecnologia, e cada vez mais é o foco ali. Se você não tem pelo menos processos, né, que utilizam de IA, você está fora do mercado. Eu fui num evento até do MIT Sloan, e foi o professor, que eu esqueci o nome, mas depois o Guilherme foi lá na legenda, tá? Aqui do Futuros. E ele falou uma coisa, um professor do MIT, né? Que tem aquele podcast Me, Myself and AI. Nós vamos lembrar o nome dele, né? Que eu com o nome, né? Eu sou terrível. E ele falou assim, a IA não vai substituir o homem. O profissional que usa IA vai substituir o profissional que não usa. Exato. É isso. Segundo o teorema, né, decorrente desse. Então, as empresas que usam IA irão acabar com as empresas que não usam. Exatamente. Isso é muito forte. Sim. Isso é muito forte, né? Então, assim... E às vezes a gente tem a conotação do hype, às vezes é meio pejorativa, assim, né? Mas eu acho que o hype é bom, assim. Então, eu acho que o hype diz que as pessoas estão usando. O hype diz que está acessível, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, o metaverso era o hype. Só que não era tão acessível. Eu vejo que a IA realmente é um hype que está acessível para todo mundo. Quando eu, botando o chapéu de investidor aqui, total, assim, de analista, o lado bom do IA é que ele é muito acessível. E o lado ruim é que ele também é muito acessível no sentido que, assim, a barreira de entrada, ele tá para todo mundo. Então, assim, se estou analisando uma empresa, uma startup que quer se destacar com o uso de IA, beleza. É uma tecnologia que está disponível para todo mundo e concordo que é isso aí. Empresas, profissionais que não se adaptarem, assim, vão ser muito facilmente ultrapassados. E o lado ruim é que também está acessível para os competidores e para todo mundo. Então, acho que a gente está num momento que aproveitar esse hype da melhor forma possível. E que ele é bom, né? Ele é bom, ele é ótimo. Só que, assim, agora é entender de que forma as startups vão se diferenciar. E eu acho que meu palpite é que elas vão continuar se diferenciando como sempre se diferenciaram, né? Talentos, nível de atendimento. Enfim, não é só dizer que é IA que ela vai ter uma super tecnologia, porque os competidores também vão ter. Eu acho que a forma que ela atende os clientes, como ela entrega não o produto, mas a oferta, né? Se ele é fácil de comprar e tudo mais. Eu acho que isso vai ser o diferencial que sempre foi, né? No fim das contas. Mas como usar a tecnologia a favor, né? Acho que o hype, aproveitar essa onda do hype. Eu também acho. E pessoalmente também, né? Acho que todos nós como profissionais temos que saber como usar no dia a dia, né? Com certeza. Sam Hasselton, professor, tá? Aqui a gente faz ao vivo, tá? A gente pega aqui, o pessoal consegue pegar informação. E o Venturos tem muitas iniciativas disso, sabe? Então a gente tá, sabe, geração de use cases, teste automatizado, parte de code review. Cara, o que a gente pode, a nossa instância do chat, né, que se chama Chapa VNT, que também é um baita de um auxiliar, sabe? A gente tem agente para RH, agente para FNA.
Então, assim, você não precisa mais ficar uma pessoa do RH, do financeiro, respondendo pergunta de colaborador e-mail o dia inteiro. Exato. Sabe? A gente tem agente que faz isso, sabe? O ganho de produtividade é absurdo. Sim. E assim, não tem que ter medo, pessoal. Coloca, sabe? Coloca que você não vai se frustrar. Até falando dessa parte de legal, né? Dá para subir documentos mais complexos e ter ali, o resumo, né, da parte que é realmente interessante pra gente. Exatamente. Então, acho que dá pra perder o medo facinho, né, pessoal? Não tem que ficar com medo, não. Ô, Marcos, mas assim, eu acho que também essa parte de investimento, cada hora eu vejo um fundo novo, um grupo novo, cara, aí... esses caras são referência. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Tem um monte de especialistas já há anos e eu nunca ouvi falar. Muita gente, mas surge assim, parece que é que nem mato, né? Surge investidor, grupo de investimento. Sim. Isso também, eu acho que aumentou mais do que startup, não foi, não? Aumentou. Assim, quando a gente... E é sempre bom falar, eu gosto de lembrar isso sempre, né? Às vezes, pô, o ecossistema do Brasil de venture capital, inovação, startups, cresceu muito, né? Também virou muito hype, né? O que é bom, no fim das contas, que nem a própria IA. Mas é muito jovem ao mesmo tempo, né? Quando a gente pensa no nascimento do venture capital, tem até um livro muito bom que se chama A Lei da Potência, que ele conta toda a história do venture capital, mas assim, dos anos 50, 60, dos semicondutores e por aí vai. Então a gente vê que isso nos Estados Unidos, né? Que enfim, um grande exemplo que a gente tem, começou há muito tempo. No Brasil, foi a partir de 2008, 2009, que começaram os primeiros fundos de venture capital, né? Que começaram a observar e criar playbooks, né? Então, assim, é muito jovem esse mercado, mas assim, ele cresceu muito rápido também, né? Por isso que existem, inclusive, esses desafios, né? De talentos, enfim, porque aí se despejou muito capital, né? E realmente, quando a gente vê de 17, 18 para cá, o número de players de investimento e de volume de investimento aumentou com algo como 10 vezes, né? Então, assim, isso é bom também, claro, porque isso está atraindo para essa classe de ativos, digamos assim, né, de risco, né, de startups, é bom, né, porque isso fomenta, né, e faz com que as pessoas vejam mais futuro, né, em empreender. Mas sim, tem surgido muito, e essa forma desenfreada, muitas vezes, criam-se desafios, né, de tese, né, muitos fundos ou players investidores não sabem muito bem, às vezes, qual tese que eles estão realmente querendo investir, e aí, muitas vezes, querem um pote de ouro, né? Querem o SaaS B2B, né? É escalável, recorrente. E unicórnio, né? Todo mundo só quer formar unicórnio, né? E aí, às vezes, faltam umas sensibilidades, né? Enfim, acho que para isso, olhando até quando a gente foi da minha própria trajetória, senti isso, né? De entender um pouco o cenário daqui, né? A gente olha muito para fora do que aconteceu lá e quer aplicar aqui no Brasil, tipo assim, uma regrinha de 3. Não é bem assim, né? O Brasil acho que tem muitos desafios. E eu acho que, assim, de novo, por ser muito novo o mercado, eu acho que o ecossistema está se desenvolvendo ainda, entendeu? Eu acho que a gente tem muita coisa para evoluir. E você acha que surgiram grupos de investidores em todos os níveis? Porque, assim, tem muita coisa early stage, né? E às vezes o que a startup mais precisa é ali no início, né? Ou você vê que só tem investidor chegando aqui na série A, série B, já o negócio já mais estável. Como que você vê? Você acha que está bem distribuído ou não? Ou o pessoal está querendo... Boa. Bom ponto. Startup mais madura, né? Hoje, eu acho que é pior do que isso. Hoje em dia, a gente vê muita gente querendo startups maduras early stage. Ou seja, querendo pagar barato. Sensacional, né? Sensacional. Melhor dos mundos. Né? Quem não quer. E isso, às vezes, assim, eu acho que por isso que é legal eu ter tido a experiência do lado de lá, assim, pilotando o business plan da startup, falando com investidores, falando das premissas. E é frustrante, né? Tu tá, assim, com inúmeros desafios ali. Às vezes, tu tá começando a empresa... E tu vai falar com um analista de um fundo de venture capital e ele, putz, cara, eu queria que tu já estivesse gerando X de receita e com vários aprendizados, mas, putz, eu tô recém começando. Então, é meio frustrante. E, de novo, é mais um aprendizado que, assim, às vezes parece que o investidor brasileiro, ele é tão acostumado com renda fixa que ele vai pro venture capital e quer algo mais parecido possível com isso. Quanto que eu vou ter por ano? Assim, exato, muita previsibilidade. Mas, de novo, eu acho que hoje no Brasil tem o maior volume de investimento no early stage. Então, assim, mais de 60%. Bacana. Então, acho que os grandes financiadores estão ali. Acho que um dado interessante de falar, né? Que, assim, das startups que captam a primeira vez, tipo assim, 30% que consegue fazer uma nova. Então, assim, esse funil, ele tende a afinar rápido, né? Então, assim, é importante que tenham muitos financiadores nesse early stage. E, assim, eu acho que por que disso? É porque, assim, eu acho que primeiro que o volume de capital para investir no early stage é menor, né? Porque tu vai estar
o risco é maior, mas vai ter um valuation mais baixo das empresas, então tende-se a pulverizar, né? Por isso que às vezes se assume que das 10 que eu investi, cara, se 8 derem errado... Isso tem um lado assim, né, a parte analítica tem que ser muito bem estruturada para que a chance de acerto aumente. Mas hoje no Brasil, os late stage, série A, série B são mais fundos consolidados, que já tiveram toda a sua parte também lá no early stage. E o que tem surgido muito, que tu acabou de falar, é de novos investidores, grupos, gestoras, tem focado muito mais em early stage para tentar capturar o máximo de valor, né? Perfeito. Desde o início, para obviamente pagar mais barato, para lá na frente ter um retorno quando a empresa tiver novas rodadas, um série A, série B, que é um momento também de saída de quem entrou, né? Tem muita aceleradora no Brasil também, então acho que pro empreendedor e para empreendedor do Brasil isso é bom, né? Então, isso é bacana, sim. Isso é bacana. Tem o desafio das teses só, né? De estarem bem claras. Ô Marina, eu vou começar uma pergunta agora com o Marcos, que eu combinei com ele, mas não combinei com você, tá? Ai, meu Deus, né? Mas é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta que eu sou obrigado a fazer, que a gente conversa muito, né? Tem muito cliente, tem muitos parceiros aqui, e eu vou trazer um contraponto agora, tá? Tem empresas que estão parando ou segurando um pouco os programas de Corporate Venture Capital, né? Falando, há 2 anos atrás eu tinha um certo nível de startups, hoje eu não estou satisfeito, a gente está pensando, já escutei isso de algumas pessoas. O ponto é, caiu o nível das startups ou a régua das empresas está subindo um pouco mais, ou é um misto disso, ou não é nada disso? Bom, né? Boas opções, né? Boas opções aqui. Exatamente. Eu acho que tem alguns fatores que fazem as pessoas pensarem isso, né? Um dos pontos é o que a gente falou aqui, né? Começou a ter mais capital disponível no Brasil. Sim. Então, assim, e criaram-se alguns cases aí de empresas que cresceram muito, né? Com capital de novo de early stage, a gente vê exemplos mais tradicionais, né? iFood, Nubank e outras tantas empresas no Brasil que deram super certo. Então, isso chama atenção para outras pessoas quererem empreender. E, ao mesmo tempo, tu vê muito capital disponível. E aí, voltando, né? A gente falou da pandemia, né? O pós-pandemia foi, assim, um rebote imenso, assim, né? Porque o mundo estava voltando e aí criou-se, assim, um grande momento de investimento em startups. A gente via valuation super inflados, a gente via mais oferta de capital do que demanda de capital. Então, depois de 2021 ali, teve muito investimento em startups, muitas das quais não deram certo. Isso virou notícia e acho que se descredibilizou um pouco o mercado depois de 21. Um pouco disso, eu tenho essa impressão também. Eu acho que isso impactou, porque ali foi uma bolha, se pode dizer que é uma bolha do Venture Capital, porque muito capital disponível, tanto que 22 caiu drasticamente o volume de investimento, né, de Venture Capital, e mesmo assim, a parte de 21 foi o maior ano do Venture Capital da história do Brasil. Então, realmente, 2021 foi um ano muito atípico. Então, assim, todo esse volume de investimento e esse hype, né, no bom sentido, né, de inovação, startups, trouxe muita gente para esse mercado, atraiu muita gente, né? Pô, eu tô vendo cases aí de founders que ganharam uma bolada, né, depois de vender a empresa. Então, assim, muita gente com projetos, ideias começou a desenvolver, tinha muito capital disponível. Então, assim, o topo de funil aumentou. E aí, acho que quando o topo de funil aumenta, acho que em qualquer cenário, a tendência é que o aproveitamento não seja dos maiores, né? Então, assim, realmente, da grande base de empresas que estava se criando, poucas, né, realmente iam ter sucesso, né, o aproveitamento. Então, eu acho que, e aí depois dessa bolha, inclusive, ficou-se mais atento à questão da rentabilidade, né, justamente para o mercado, esse setor retomar a confiança de investidores, né. Então, tu tinha uma base gigante de startups que agora tinha que, de uma hora para outra, se tornarem geradoras de caixa, né, não só crescer. Então, acho que tem sim um ponto de ter e muitas ideias, muitas novas empresas surgindo. Então, não é que tem menos qualidade, mas o aproveitamento diminuiu porque o mercado aumentou muito rápido, né? E aí, acho que agora ele está se ajustando aos poucos, né? Então, acho que com o mesmo número de investidores, né? Talvez a gente espera que com mais volume de investimento, mas com mais atenção, né? Nos modelos de negócio que realmente vão parar de pé, nos modelos de negócio que têm ofertas interessantes. Você nessa época, 21, 22 que ele comentou, você estava lá no La Fabrique, né? Você também percebeu esse
essa alteração aí do mercado? Sim, no meu caso, eu falando mais do ponto de vista, né, de time de inovação que trabalha com Você programas... estava no corporate, né? Você estava ali no corporate. Exato. E o corporate, no passado, a gente tinha muito programa de aceleração, programa de incubação. E aí, nesse caso, também eu acho que teve um aumento de régua das startups em relação a esses programas, né? Porque virou muito comum as empresas fazerem esse tipo de programa. E era muito mais do mesmo. Sem uma entrega de valor, só por uma troca de dinheiro, às vezes tinha um percentual do equity que não era muito vantajoso para as startups. Hoje ela já tem muito mais potencial de acessar outros tipos de recurso. E hoje, quando a gente olha para esses programas, as startups, elas estão mais criteriosas, né? Elas entendem também que elas têm que demandar o time, o esforço, o time é enxuto. Então, para participar de algum programa, realmente tem que entregar um valor, né? Não só ali uma recompensa financeira no final. Exato. E para tu ver, né? A gente fala que o Venture Capital no Brasil é jovem, né? A gente falou de 10, 15 anos. E imagina, então, o Corporate Venture, né? Que às vezes muitas vezes uma iniciativa top-down, né? Empresas listadas que tem que ter iniciativas de inovação e se cria, né? E hoje não tem um playbook muito certo de como que um corporate venture vai originar startups, vai analisar, vai fazer um deal que faça sentido, né? Porque ele está competindo com outros investidores também, né? Hoje em dia, as startups que têm mais potencial, os founders que têm mais potencial, eles podem escolher, né? Daqui a pouco quem é que vai ser aquele investidor que além do capital é commodity, né? Dinheiro é commodity, mas o investidor ali por trás não precisa ser, né? Então, como é que ele vai escolher bem? Então, acho que o próprio Corporate Venture tem muita coisa para evoluir. Tem algumas empresas já se destacando mais, né? Conseguindo atrair empreendedores e empreendedoras de mais impacto. Então, acho que é curioso para ver, assim, porque eu acho que tem muita coisa para evoluir. Eu acho que ele tem um papel importantíssimo no ecossistema, no fim das contas, para evolução. Por ter essa régua de, assim, não só crescer para eu vender ele na frente, mas ter que ter realmente um impacto em determinado setor, no produto daquela corporação. Legal. Marina, você trouxe toda a sua experiência, você ajudou a montar o Corporate Venture aqui do Venturos, no caso a gente optou por Building, né? Não o Capital mesmo. Mas explica aí pro pessoal, né, o papel do Venturos hoje com startups, né, esse investimento em deep techs, como que a gente pode ajudar as startups, que eu não sei se a gente é aceleradora, se a gente é incubadora, a gente é alguma coisa aqui, tá? Tem um papel importante, isso é o que importa. Acelerador, enfim, eu não sei o que a gente é especificamente, tecnicamente falando, mas explica aí pra gente um pouco. Legal. Pessoal. Boa pergunta, Marcela. Hoje o Venturos, ele tem 2 principais campos de atuação quando a gente fala ali de parcerias de startups, né? Então, primeiramente, a gente, por ser um instituto, a gente consegue acessar algumas verbas de fomento, né? Como, por exemplo, FINEP, lei da informática. E aí, uma vez que tem, né, esses editais com as linhas de pesquisas, né, que vão beneficiar o país, tanto a gente pode abrir desafio para as startups se juntarem, quanto as startups também podem procurar a gente, né? E a gente analisa todo o edital, cocria alguma solução, né, onde o Venturos consegue colaborar com a parte tecnológica. E é uma frente onde a gente consegue atuar com as startups ali, as startups pedem esse subsídio ali do governo. O outro grande papel que o Venturos tem nessa parceria com a startup é o que o Marcelo falou, né? Da gente fazer o Corporate Venture Building. Então, a gente tem algumas linhas de pesquisas nossa que é estratégica. Então, hoje o time de inovação fica dentro do time de tecnologia, né? A gente atua em conjunto. E a gente tem 2 centros de excelência, né? O DI, de tecnologias emergentes, né? Quando a gente olha para essas tecnologias, a gente está focando ali em blockchain e computação quântica. Então, são tecnologias para a gente que são focos ali nos próximos anos para a gente criar novas soluções, né? E uma vez que a startup tem essa demanda, né? Que pode ter ali uma colaboração com esse tipo de tecnologia, a gente pode analisar o serviço, o produto, a solução, ver se está dentro, né, da nossa tese. A gente tem uma tese própria, né? E a gente dedica um time ali para trabalhar junto com as startups. Então, é meio que a gente faz trabalha de forma colaborativa, né? Um co-desenvolvimento junto com as startups. Isso é legal, né? E aí, a parte mais interessante disso, né? É que a gente não co-desenvolve e deixa a solução por si só, né? Tem todo um acompanhamento
que a gente olha qual que é o gap ali das startups, ela precisa de alguma mentoria. A gente tem diversos experts, a gente tem network, a gente está no próprio Cubo, né? Então, a gente consegue acessar parceiros ali que podem também colaborar com o crescimento da startup, né? Porque não é só dinheiro e time, também tem o acesso aos clientes, né? E uma vez que as startups crescem, né? Também é um KPI de sucesso pra gente. Os próprios eventos que a gente faz de conexão aqui, né? Então é uma ajuda boa, né? Se eu tivesse uma startup, eu ia querer ter o Venturos como parceiro, viu? Sim, tem espacinho aqui também no escritório. E para vocês verem como é bom para o ecossistema tudo isso, né? Porque o investidor que às vezes tem uma tese de uma startup que está nessas tecnologias emergentes, mas ainda não está muito pronta, pô, vou colar e entender o que o Venturos está fazendo, porque o que sair de lá daqui a pouco pode ser um potencial investimento, né? Então, Exato. Acho que isso é muito importante ter em mente, né? De que todo mundo, né, nessa cadeia, né, tem um papel muito diferente e focado para aquele momento. As aceleradoras, o próprio capital de fomento, né? Que eu acho que é muito legal, porque é algo que às vezes a gente não tem muito acesso, né? Os empreendedores e empreendedoras não têm muito acesso a como acessar, e às vezes é um orçamento gigantesco. Não sabe nem como funciona, que bicho é esse, né? O que eu faço? E sobra orçamento, né? Todo ano, quando a gente fala de FINEP, FAPESP, o lá do Badesul, enfim, sabe? Então, dá essa oportunidade a esse acesso a capital, que é muito mais barato que um de investidor, né? Que vai pegar a equity da empresa. Para esse início, assim, aumentar muito a chance de sucesso dessas empresas. Né? Ô Marcos, eu não sei se você tem esse número na cabeça, mas eu tenho a impressão que metade das startups do Brasil é fintech, né? Assim, tipo você tem um percentual, assim, quem são os setores, assim, que mais tem startups, inovação? Assim, no último ano não chega a ser metade, mas assim, 40% mais ou menos foi investimento em fintechs. E quando a gente fala fintechs, a gente explode esse gráfico. Né? Meio de pagamento, peer-to-peer, lending, né? Empréstimo, bancos e por aí vai, né? Tudo que envolve ali o fluxo de pagamento. Então, realmente, acho que pelo que tu falou também, né? O mercado, as tecnologias próprias do Brasil evoluíram muito. E ela vai carregando no reboque, acho que várias oportunidades, né, de evolução. Então, realmente foram surgindo muitas startups, porque é um mercado muito aquecido, né, realmente. Então, acho que 40% hoje, assim, a gente vai fechar 2024, vai ter os dados no próximo ano, mas a gente tem visto muitos deals em fintechs, e de novo, não é geralmente um banco só, que nem foi no Nubank, assim, são meios de pagamento, tudo que envolve a cadeia financeira, às vezes são problemas que parecem minúsculos, é uma parte pequena do processo, mas que às vezes é uma dor gigantesca, as startups resolvem, e aí elas conseguem evoluir toda essa cadeia de meios de pagamento, banking, e por aí vai, né? Então, a gente teve o Pix, a gente teve o Open Bank, todas essas evoluções que tiveram no Brasil, criou um ambiente fértil para quem tivesse ali uma equipe boa, né? E uma tecnologia ali, um produto que criasse uma oferta ali para outras empresas utilizarem, sobressaírem, né? E os investidores que estavam ali em volta, claro, aproveitaram isso. E acho que depois de fintechs, o varejo, né? Quando a gente fala varejo, fala e-commerce, né? Fala plataformas, né, que atendem, né, os fluxos e as cadeias envolvidas no varejo, realmente no Brasil também é gigantesco. Assim, eu acho que os dois principais, historicamente, assim, né, tem se distribuído mais, mas ainda são os principais, né, de investimento aqui no Brasil, pelas oportunidades que criam, um mercado que consome muito, né, e acho que os meios de pagamento e fintechs também criaram o ambiente no e-commerce mais favorável, mas eu particularmente acho que setores onde o Brasil tem vantagem competitiva, tipo energia, agro, que tendem a crescer muito ainda, né? Eu acho que é aqui que vão surgir empresas melhores que lá de fora, né? Que eu acho que é onde o Brasil realmente tem, né, vantagem de energia em abundância, né, de espaço para o agro, né, e um mato alto, como eu costumo dizer, de problemas, né, para resolver e de startups aparecerem. Muito bom. E dá para também olhar, né, pegando um gancho ali com ESG, são setores que dá para ter diversas soluções, né, de ESG atreladas ao que as startups. Né? Inclusive com a evolução do corporate venture no Brasil, né? Porque essa pauta realmente não é só para inglês ver, né? Realmente ela tem muita sinergia com muito do que as corporações têm buscado, né? Não só de energia, mas também de infraestrutura, próprio varejo e por aí vai. Então, acho que o CVC pode ter um papel fundamental também nisso aí. Também acho, mas eu concordo muito com vocês. Eu vejo um cenário aí de fintech muito forte ainda. Mas agtech,
é um cenário assim fantástico, tudo relacionado à energia. O Brasil tem tudo para ser o maior provedor de energia limpa do planeta, né? Esse cenário de ESG, então, vem a reboque. Então, eu acho que temos um potencial maravilhoso aí nos próximos anos, um cenário aí extremamente promissor. Exatamente. E as teses vão se desenvolvendo, né? Eu acho que às vezes a gente tem de olhar muito pros founders, né? Tipo assim, putz, a gente tem que criar talentos e tal. Mas o investidor também tá evoluindo, né? Sim. E eu acho que o investidor tá sabendo fazer mais essa leitura, porque ele se torna um sócio da empresa, ele ajuda também. Então, acho que tem surgido mais fundos setoriais que focam em determinados... No Brasil, como começou antes, todo mundo queria olhar para tudo, né? Eu quero investir em agro, eu quero investir em retail, em tudo. E aos poucos a gente vê alguns fundos mais setoriais surgindo que vão ter um conhecimento maior, inclusive, para ajudar as empresas a se desenvolverem mais, né? Acho que isso é uma evolução do investidor também. Nós vamos conversar depois que eu acabar com as 2 startups que eu tenho tese. Early stage. Julia Tech e Daniel Tech. Aí a gente conversa aí, pra gente investir mais. Pessoal, obrigado. Acho que foi uma conversa fantástica. É sempre muito bom falar de inovação, falar desse cenário maravilhoso que é de startup. Quem nunca foi no Cubo, vá, trabalhe um dia lá no Cubo. Gente, é fantástico, né? Eu gosto muito do ambiente, do aprendizado. Não tem eu falo isso pra você, né? Não tem um dia que eu não vou lá e que eu não aprendo. Sim. Então, assim, não é só conexão, né? Meio que por osmose, só de estar lá, alguma coisa vai desencadear, né? A gente aprende muito. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje sobre inovação, sobre startups. Agradeço muito vocês que ficaram aí até o final. Foi um episódio muito bacana. Deixe lá seu like, não deixe de nos seguir aí em todas as nossas mídias e aguardo vocês para mais um episódio do Futuros. Valeu, pessoal!